Com tendência de alta em 12 estados, quase metade dos casos de doenças respiratórias nas últimas semanas são de Covid. E estudo mostra que quanto mais infecções uma pessoa tem, maior o risco de adquirir sequelas da doença. Novos pontos de bloqueios foram registrados hoje em algumas rodovias do país. Procuradoria-Geral da República pede ao STF que rejeite pedidos de afastamento do diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez, e do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. O WhatsApp vai permitir que usuários comprem e paguem produtos pelo aplicativo no Brasil. Resíduos deixados pela fumaça do cigarro podem aumentar o risco de câncer e doenças de pele, até mesmo para não fumantes. São Paulo homenageia mais de 80 personalidades negras em exposição coletiva de grafites. Com muita criatividade, paulistanos já decoraram as ruas da cidade na expectativa do Brasil ser 6 vezes campeão da Copa do Mundo. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Começamos a edição de hoje com preocupações com o coronavírus, porque quase metade dos casos de doenças respiratórias do país nas últimas semanas são de Covid. A doença está com tendência de alta em 12 estados. O mais recente boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado nesta sexta-feira, aponta o aumento substancial de casos de síndrome respiratória aguda grave, que incluem as ocorrências de Covid em todo o país. 43% dos casos de doenças respiratórias registrados no país nas últimas 4 semanas são de Covid. Em 12 estados, a tendência de alta, entre eles São Paulo, Rio de Janeiro e Amazonas. Segundo a Fiocruz, responsável pelo estudo, o aumento dos casos de Covid está impactando também no sistema de saúde, que registra maior volume de internações. Covid-19 voltando a ganhar força, gerando impacto nas internações por problemas respiratórios, especialmente na população adulta. Semana passada a gente tinha um sinal já muito claro em relação aos estados do Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro, na população de idade mais avançada no Rio Grande do Sul tinha alguma coisinha ali também. Agora a gente já vê outros estados também apontando na mesma direção, indicando que realmente estamos, infelizmente, iniciando mais uma fase de aumento na circulação do vírus, na transmissão e, infelizmente, gerando aí em diversos estados já um impacto em aumento nas internações. Em 17 capitais, os casos de Covid também estão com tendência de crescimento. Em João Pessoa, Manaus, São Paulo e Rio de Janeiro, o maior volume de ocorrências se concentra na população idosa. O pesquisador da Fiocruz, responsável pelo boletim Infogripe, destaca que a vacinação, aliada ao uso de máscara, é essencial para frear o avanço da Covid no país. Esteja em dia com a sua vacinação contra a Covid-19. Então confira, para a sua faixa etária, para a sua condição de saúde, quantas doses já foram recomendadas para a sua situação particular, Confira se está em dia, se não estiver, busque o posto de saúde mais próximo, entre em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para saber aonde está disponível a vacina para o seu caso particular. Isso é extremamente importante para justamente diminuir o risco de agravamento, de internação e de óbito. Mas isso sozinho não resolve. A gente precisa combinar vacina no braço com o quê? Máscara no rosto, especialmente em situações específicas como transporte coletivo, transporte público, então ônibus, trens, barcas, enfim, E, claro, locais fechados, ambientes com muitas pessoas, volta a ser importante a gente retomar o nosso grande aliado, nossa grande aliada, as máscaras, boas máscaras de proteção facial, Porque isso vai diminuir a transmissão, a velocidade e facilidade com que o vírus passa de uma pessoa para outra. E o aumento dos casos começam a preocupar também as autoridades de saúde. Um estudo mostrou que quanto mais infecções uma pessoa tem, maior o risco de adquirir sequelas da doença.
O estudo reacende o alerta para que os sistemas de saúde evitem ao máximo a reinfecção e que as pessoas voltem a tomar cuidados para evitar o contágio, como o uso de máscaras e álcool em gel. Isso porque, depois da variante Ômicron da Covid-19, agora a BQ.1 também está se propagando. Um ponto de preocupação é que os casos de infecções estão aumentando, mesmo após a população ter tomado as vacinas. Já um ponto de observação importante é que elas estão demonstrando a proteção contra os casos mais graves. Mas a principal situação levantada no estudo publicado na revista Nature é sobre os problemas que podem envolver uma reinfecção das pessoas pela doença. A reinfecção pela Covid contribui com maiores riscos de morte, hospitalização e sequelas. As consequências estudadas incluem distúrbios pulmonares, cardiovasculares, hematológicos, diabetes, gastrointestinais, renais e neurológicos. Com dados de mais de 5 milhões de pessoas, os estudiosos perceberam que 443 mil pessoas foram diagnosticadas com Covid-19 uma vez, enquanto 41 mil se infectaram com o vírus mais de uma vez. O resultado do gráfico criado pelos pesquisadores foi que o risco aumentava entre quem contraiu o coronavírus e crescia ainda mais à medida que subiam o número de reinfecções. Porém, se não podemos ignorar o estudo, também não é motivo para pânico, pois alguns de seus elementos podem ser questionados. Segundo os cientistas, o mais importante nesse momento é se cuidar, evitar algumas aglomerações desnecessárias e, se possível, utilizar a máscara no transporte público. Em São Paulo e Ribeirão Preto, no interior paulista, foram detectadas sublinhagens da Ômicron pelo Instituto Butantan, que também foram identificadas em mais de 30 países. A rede de alerta das variantes do SARS-CoV-2, coordenada pelo Instituto Butantan, detectou a presença pela primeira vez no Brasil de duas novas sublinhagens da cepa Ômicron. São elas a XBB1 e a CK211. Elas foram encontradas em exames realizados entre 16 de outubro e 5 de novembro nas cidades de São Paulo e Ribeirão Preto. Segundo o Butantan, a amostra da XBB1 já foi detectada em 35 países. O Instituto ressalta que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, há evidências preliminares que sugerem que ela pode trazer um risco maior de reinfecção quando comparada a outras sublinhagens da Ômicron. Já a amostra de CK211 só tinha sido identificada na Alemanha, Estados Unidos, Dinamarca, Espanha e Áustria. Segundo o Instituto, ainda não há dados sobre casos graves das sublinhagens ou relatos da capacidade de escapar dos anticorpos criados pelas infecções anteriores. Diante desse cenário, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou de forma extraordinária a venda livre e a doação de álcool etílico 70% na forma líquida, desde que estejam devidamente regularizados. O objetivo, destacou a Anvisa, é ampliar o acesso a produtos que contribuem na implementação de resposta coordenada para reduzir a transmissão e proteger a população em geral do novo coronavírus. A autorização terá validade de 90 dias. A decisão destaca ainda que a Covid-19 tem demonstrado tendência a ter picos anuais de sazonalidade no Brasil, ao contrário de outras doenças respiratórias, como a influenza ou gripe, que aparecem com mais frequência no país apenas nos meses de inverno. O Banco Central concedeu uma autorização regulatória preliminar para as compras via WhatsApp com cartões de crédito ou débito da bandeira Visa. De acordo com o Banco Central, o aval não significa uma permissão às compras via WhatsApp no Brasil. A autoridade financeira comunicou que a medida é apenas uma das medidas necessárias à liberação do programa Facebook Pay no caso dos arranjos de compra. O Brasil é, junto com a Índia, um dos países onde é permitida a transferência de dinheiro entre usuários por meio do WhatsApp. O aplicativo de mensagens de propriedade da Meta anunciou na véspera planos para testar no país uma expansão da ferramenta,
de modo a possibilitar transações com cartões de crédito ou débito. A Visa, assim como a Mastercard, já tem autorização no país relacionada à transferência de recursos entre usuários pelo WhatsApp. A Petrobras anunciou a redução do preço do gás de cozinha que é vendido às distribuidoras. A repórter Bruna Di Giaimo traz as informações. E dessa vez a redução é de 5,2% e passa a acompanhar a evolução de preços da Petrobras. Essa é a quarta redução seguida. Então, a partir de agora, o preço médio do botijão de gás passará de R$ 3,78 por quilo para R$ 3,58 o quilo. O botijão de 13 quilos, então, vale cerca de R$ 46,59, uma redução média de R$ 2,60 no preço da Petrobras. A última redução foi em 22 de setembro, quase 2 meses atrás, quando o botijão de 13 quilos estava sendo vendido a quase R$ 50 para os distribuidores. Antes vinha em trajetória de alta. Em março, o gás de cozinha vendido havia sido reajustado em 16,1%. Em outubro do ano passado, a alta havia sido de 7,2% e em julho do mesmo ano de 6%. Lembrando que esse valor de R$ 49,19 se refere aos preços da Petrobras. Já para o consumidor, na semana que terminou no dia 12 de novembro, o botijão estava sendo vendido a cerca de R$ 110. Então agora a gente tem que esperar o repasse para as distribuidoras para que a gente saiba quanto que vai estar o botijão aí em todo o Brasil. De São Paulo, Bruna Di Giaimo. Uma investigação preliminar concluiu que as explosões que atingiram os principais gasodutos russos construídos para transportar gás pela Europa foram uma sabotagem. Contudo, nenhum país foi acusado do atentado. A informação sobre o atentado às tubulações foi passada pelos procuradores da Suécia. Segundo eles, as análises mostram restos de explosivos em vários dos objetos estranhos encontrados. De acordo com os investigadores, as inspeções preliminares submarinas reforçaram as suspeitas de sabotagem, já que os vazamentos foram precedidos por explosões. No dia 26 de setembro, foram detectados 4 vazamentos no gasoduto Nord Stream 1 e 2, que atingiram as zonas econômicas da Suécia e Dinamarca. Os 2 gasodutos não estavam em operação devido à guerra na Ucrânia, mas estavam repletos de gás por questões técnicas. Ambos os gasodutos ligam a Rússia à Alemanha e estão no meio de tensões geopolíticas desde o início da guerra na Ucrânia. Os alemães também se manifestaram sobre o caso. A ministra do Interior alemã, Nancy Faeser, foi convidada a comentar sobre a situação após reuniões de 2 dias com seus colegas do G7. Faeser disse que ainda não teve a chance de investigar a situação e reiterou que só comentará depois de verificar os fatos. Já o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Rússia vai esperar até que uma avaliação completa dos danos aos gasodutos seja feita antes de decidir sobre qualquer reparo. Em sua fala, Peskov reiterou que a Rússia não teria motivos para agir dessa forma e afirmou que o ocorrido foi uma sabotagem grosseira. A Rússia nega as responsabilidades pelas explosões, assim como os Estados Unidos. As dúvidas acerca do assunto agora serão intensificadas, já que pode ter sido uma estratégia de guerra russa ou até mesmo um atentado ucraniano para tentar, de alguma forma, jogar a Rússia contra a parede. De alguma forma, o ataque traz um forte receio para os europeus, já que o inverno e o frio se aproximam cada vez mais. E veja a seguir: economia incerta faz Amazon continuar com demissões até o próximo ano. E ainda, resíduos da fumaça do cigarro podem aumentar o risco de câncer e doenças de pele, até para não fumantes. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento que discute a constitucionalidade do contrato de trabalho intermitente, introduzido pela reforma trabalhista de 2017, após pedido de destaque do ministro André Mendonça. Agora, o caso irá ao plenário físico da Corte sem data marcada.
A lei de 2017 regulamentou na consolidação das leis do trabalho o contrato de trabalho intermitente. A modalidade com relação de subordinação ocorreu com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade que podem ser determinados em horas, dias ou meses. A regra é válida para todas as atividades, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria. A ação que os ministros analisavam foi ajuizada pela Federação Nacional dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo. Neste caso, apenas os ministros Edson Fachin e Rosa Weber votaram. O relator Fachin votou pela inconstitucionalidade do trabalho intermitente e Rosa Weber acompanhou o voto com ressalvas. O julgamento das ações sobre o tema esteve no plenário físico da Corte em dezembro de 2020. Após os votos dos ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes pela constitucionalidade da lei, a ministra Rosa Weber pediu vista. Dados do IBGE indicam que em 2 anos dobrou o número de trabalhadores contratados sob a modalidade no Brasil. A região Nordeste lidera em proporção esse tipo de contratação. Em 2019, foram registradas mais de 155 mil contratações sob essa modalidade, o que representa 1% de todos os contratos com carteira assinada firmados no país. O presidente da Amazon, Andy Jassy, afirmou que as demissões na empresa, neste momento, é a mais difícil porque a economia permanece em uma situação desafiadora. E como as medidas fazem parte da revisão anual do planejamento operacional, vão se estender até o próximo ano, o que significa mais demissões à medida que os líderes continuam fazendo ajustes. O número de pessoas cortadas na nova leva de demissões não foi informada. O empresário ainda disse que acontecerão reduções nas lojas e organizações pertencentes à Amazon e que os funcionários desses departamentos serão comunicados pelos líderes de cada segmento. Informação que causa um forte impacto no quadro de colaboradores da empresa, justamente por ser anunciado dias depois da primeira rodada de desligamentos. Andy disse ainda que cada divisão da marca está fazendo uma análise do tamanho de suas equipes e dos investimentos que planejam para o futuro, baseando-se no que é mais importante para os clientes e a saúde de longo prazo dos negócios. Na última terça-feira, funcionários receberam convocações para reuniões com líderes e gestores da empresa, em caráter obrigatório. Os que foram demitidos terão 60 dias para se realocarem em vagas da própria empresa. Do contrário, a Amazon ficaria responsável por pagar um período de salário como seguro-desemprego. Além disso, a empresa anunciou um plano de demissão voluntária, onde, em troca da saída da empresa, o funcionário receberia uma indenização correspondente a 3 salários e mais uma semana de salário para cada semestre de permanência na firma. A postura foi adotada para apoiar todos os afetados com a crise e está tentando ajudá-los a encontrar novas funções nas equipes que precisam. A hashtag HipTwitter foi uma das mais usadas na rede social nesta sexta-feira. Muitos usuários passaram a utilizá-la para postar o que consideram ser seus últimos tweets devido à sequência de acontecimentos envolvendo funcionários e o dono da rede social, Elon Musk. Os usuários da rede social podem ficar tranquilos, porque oficialmente não existe nenhuma previsão para que o Twitter acabe, pelo menos por enquanto. Mas nas últimas semanas, uma série de ações e relatos de funcionários que pediram para sair fez muita gente acreditar que a plataforma pode estar próxima de ser fechada, o que causou indignação e desespero nos internautas. Nesta semana, Elon Musk deu um ultimato para os funcionários. Pediu dedicação ou demissão, através de um e-mail interno. Na mensagem, Musk falava que quem desejasse ficar deveria estar preparado para trabalhar por longas horas e em alta intensidade, no que ele chama de Twitter 2.0. Próximo ao prazo estabelecido pelo atual diretor executivo do Twitter, sites dos Estados Unidos começaram a reportar que centenas de funcionários escolheram deixar a empresa, postando mensagens de despedida em um canal interno da companhia. Até o momento, quase 4.000 funcionários deixaram o Twitter. Os cortes aconteceram em diversos setores. Vários membros da equipe central de comando, composta por engenheiros que trabalham 24 horas por dia para resolver problemas internos, resolveram deixar a companhia.
Com menos pessoas trabalhando em áreas importantes, a plataforma ficou vulnerável e com possibilidades altas de falhas, que podem ocasionar pausas em sua atividade. Em um movimento de recuperação de parte das perdas do real nos últimos dias, quando o mercado reagia negativamente à PEC da transição após declarações do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin sob responsabilidade fiscal, o dólar fechou em queda nesta sexta-feira, de 0,50%, cotado em R$ 5,37 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,76%, aos 108.870 pontos. Um estudo revelou que resíduos deixados pela fumaça do cigarro podem aumentar o risco de câncer e doenças de pele, até mesmo para os não fumantes que compartilham o mesmo ambiente dos que fumam. Cientistas da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, descobriram que a exposição aguda à fumaça, ou até mesmo após terminar de fumar devido às partículas que ficam em superfícies, podem favorecer o aparecimento de câncer, doenças cardíacas, arteriosclerose e doenças de pele, como psoríase e dermatite de contato. O estudo, publicado recentemente na revista Biomedicine, foi o primeiro a ser conduzido em pessoas não fumantes expostas à fumaça de terceiros por meio da pele. 10 pessoas saudáveis não fumantes, com idades entre 22 e 45 anos, usaram roupas impregnadas com o resíduo por 3 horas, eventualmente caminhando em uma esteira para aumentar a transpiração e potencializar a absorção da fumaça pela pele. Outro grupo de participantes passou pelo mesmo procedimento utilizando roupas limpas, sem fumaça, e depois amostras de sangue e urina foram colhidas dos indivíduos para verificar alterações nas proteínas e indicações de estresse oxidativo, uma espécie de dano celular. Desta forma, foi identificado que a exposição aguda causava elevação dos biomarcadores urinários de danos oxidativos ao DNA, lipídios e proteínas, e esses biomarcadores permaneceram altos após o término da exposição. Os fumantes de cigarro mostraram a mesma elevação nesses biomarcadores. Como nossa pele é o maior órgão a entrar em contato com a fumaça, pode receber a maior exposição. Essas descobertas podem ajudar os médicos a diagnosticar pacientes expostos à fumaça de quem fuma e ajudar a desenvolver políticas regulatórias que lidem com a remediação de ambientes internos contaminados. E veja a seguir: Procuradoria-Geral da República pede ao STF que rejeite pedidos de afastamento do diretor-geral da PRF e do ministro da Defesa. E veja também: São Paulo homenageia mais de 80 personalidades negras em exposição coletiva de grafites. A Conferência do Clima, que deveria acabar hoje no Egito, deve se estender pelo fim de semana por falta de acordo. O presidente da COP27 espera encerrar o acordo amanhã. A prorrogação acontece devido à falta de acordo sobre financiamento, em particular a criação de um fundo de perdas e danos para as nações mais afetadas. Compensar os países que emitem menos gases do efeito estufa, mas que sofrem as consequências de fenômenos meteorológicos extremos, é uma antiga aspiração dos países mais vulneráveis. Pela primeira vez em 30 anos, a proposta está perto de ser aprovada. As negociações aceleraram após a apresentação de uma iniciativa da União Europeia. Mas o rascunho do texto final da COP27, de 10 páginas, ainda contém muitas dúvidas, como é comum nas conferências do clima da ONU. Determinar quais países poderiam receber a ajuda de um fundo de compensação por perdas e danos da mudança climática e quem deve contribuir é objeto de negociações árduas e muitos se preocupam com promessas não cumpridas feitas em conferências anteriores. O presidente eleito Lula se reuniu hoje em Lisboa com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.
O encontro, que discutiu sobre a retomada do diálogo entre os 3 países, ocorreu no Palácio de Belém, na residência oficial do presidente português. Lula foi a Lisboa na viagem de volta do Egito, onde participou nesta semana da COP27, a Conferência da ONU para Assuntos do Clima. A equipe do presidente eleito disse que o convite para a reunião foi feita diretamente pelo governo de Marcelo Rebelo de Sousa, que já havia visitado Lula em julho na residência oficial do cônsul-geral de Portugal em São Paulo. Na ocasião, Marcelo afirmou que tratou com Lula da situação política e econômica da Europa e da América Latina. Novos pontos de bloqueios foram registrados hoje em algumas rodovias do país. Jaqueline Fonseca tem as informações. 6 pontos de bloqueios foram registrados nas estradas brasileiras na manhã desta sexta-feira. 5 destes pontos no estado de Rondônia. Em alguns trechos, manifestantes colocaram montes de terra para impedir o tráfego de veículos. Em outros locais, máquinas agrícolas foram utilizadas para interditar o trânsito. Na BR-040, em Cristalina, pouco mais de 100 quilômetros do Distrito Federal, caminhoneiros também fizeram um bloqueio. Nas primeiras horas da manhã, os veículos formaram um congestionamento de 3 quilômetros. Por volta das 9h30 da manhã, o trânsito foi liberado. Durante a tarde, também foram registrados bloqueios em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, e Caruaru, em Pernambuco. A Polícia Rodoviária informou que o número de manifestantes nesta sexta-feira é bem reduzido se comparado ao começo do mês. Eles se dizem insatisfeitos com o resultado das eleições. A PRF segue monitorando esses protestos e sugere que aqueles que pretendem pegar as estradas neste fim de semana procurem informações oficiais nas redes sociais da PRF. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Com a chegada da equipe de transição para o próximo governo, algumas mudanças devem ser feitas. Uma delas é encerrar o processo de privatização dos Correios, que já havia sido aprovado na Câmara, mas ficou travado no Senado. A informação foi passada pelo ex-ministro do Planejamento e das Comunicações, Paulo Bernardo. Além de impedir o processo de privatização dos Correios, a equipe de transição também deve propor a revogação do ato que unificou a programação da TV Brasil e da NBR. Enviado pelo governo, o projeto de lei que permite a privatização dos Correios está parado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado desde novembro de 2021. Contudo, o tema ainda não conta com um relator designado para tratar sobre o texto. Além disso, o STF também analisa a ação sobre a constitucionalidade da privatização dos Correios, o que poderia ser impedido caso seja considerado inconstitucional. De acordo com Paulo Bernardo, o núcleo já teve reuniões com representantes da Secretaria Executiva e de Telecomunicações do atual ministério, além de integrantes da Anatel. Segundo o ex-ministro, ainda devem ser feitas reuniões da equipe com os representantes dos Correios, Telebrás e da empresa Brasil de Comunicação. Já sobre a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência, que antigamente obteve status de ministério, a equipe de transição pretende recomendar a separação dela, que atualmente é vinculada ao Ministério das Comunicações. Contudo, Bernardo destacou durante suas falas que o gabinete de transição não tem caráter deliberativo, e sim a missão de fazer recomendações à futura gestão. No Congresso, em 2022, senadores tentaram avançar com a proposta de privatização dos Correios, mas esbarraram na questão eleitoral. Dessa forma, o projeto acabou engavetado. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que rejeite os pedidos de afastamento do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, e do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Segundo a vice-procuradora Lindora Araújo, não há legitimidade processual nos pedidos e o caminho adequado seria o Ministério Público Federal. De acordo com a petição encaminhada por Lindora ao relator do inquérito no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, não há legitimidade processual nos pedidos feitos pelo deputado federal Marcelo Calero, do PSD do Rio de Janeiro, e pelo senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, além da falta de conexão das notícias crime com o objeto da apuração.
No caso do chefe da defesa, o pedido foi feito por suposta atuação em benefício do presidente Jair Bolsonaro e o cometimento de possível crime de responsabilidade por uma nota na qual as Forças Armadas afirmam que o relatório em que confirma os dados da votação das eleições deste ano não exclui a possibilidade da existência de fraude nas urnas. O diretor da PRF, por sua vez, é suspeito de prevaricação no enfrentamento aos protestos de bolsonaristas em rodovias federais, após o resultado das eleições presidenciais que deram a vitória ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na ação apresentada, os parlamentares pedem o imediato afastamento do ministro da Defesa. Segundo a vice-procuradora, é inadmissível a intervenção parlamentar ou da sociedade civil em procedimento criminal, já que a legislação processual penal não contempla a legitimação de terceiro para postular a abertura de inquérito ou diligências investigativas relativas a crime de ação penal pública. Lindouro argumenta ainda que a legislação não admite a intervenção de indivíduos e entidades sem nenhuma ligação com os fatos em apuração. Segundo a vice-procuradora, o caminho adequado seria acionar o Ministério Público Federal para a adoção das medidas cabíveis. A vice-procuradora afirma também que não há indícios mínimos de delito que justifiquem uma apuração criminal. Além disso, ainda segundo Lindouro, o caso já foi apreciado na instância eleitoral própria. Domingo, dia 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra. E o Museu da Imagem e do Som em São Paulo fez uma mega exposição chamada Personalidades Negras para celebrar a data. Elza Soares, um dos maiores ícones da música brasileira. Antonieta Barros, jornalista, professora e a primeira negra a assumir um mandato popular. Uma das primeiras mulheres eleitas no Brasil. Emanuel Araújo, escultor, pintor, desenhista, curador, museólogo e muito mais. Um dos muitos negros que marcaram a história do país e que não por acaso tem sua imagem na fachada da mega exposição Grandes Personalidades Negras, que destaca a trajetória não apenas dos 3 ícones citados até aqui, mas de 81 nomes, entre intelectuais, atletas, políticos e artistas. Eram 80 personalidades negras. O Emanuel já estava retratado entre essas 80 personalidades negras. Infelizmente, por conta do falecimento dele, nós optamos por 81, acrescentamos mais uma personalidade negra para fazer essa homenagem a ele que faleceu aos 81 anos de idade. Emanuel fez parte do desenvolvimento do projeto. Faleceu no momento em que a mostra começava a ser colocada em prática, em setembro desse ano. Inclusive, esse foi um projeto, praticamente um dos últimos que ele participou, porque ele autorizou a pintura, a criação das telas no Museu Afro, né? Que fica ali no Parque do Ibirapuera, então já tinha um cronograma sobre essa ação. Foi o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo que escolheu as personalidades expostas aqui. São belíssimas telas que representam a riqueza das histórias por trás desses grandes nomes. Biografias que aqui também podem ser acessadas por meio de um QR Code. Mais do que a pintura, mais do que o museu, a diretoria teve uma preocupação muito grande de que essas pessoas homenageadas tivessem muito conteúdo e que elas fizessem parte também do acervo das escolas, das unidades escolares, das fábricas de culturas, dos CELs, e que as crianças tivessem a oportunidade de conhecer. Um conhecimento que o Ivan Lima tem de sobra. Ele ajudou na seleção de todos esses nomes. Conta que foi muito difícil escolher apenas 81 entre tantas personalidades importantes, mas explica por que algumas delas não poderiam faltar aqui. Eu tenho aqui o célebre escritor Machado de Assis, que disse sabiamente que palavra puxa palavra, uma ideia traz outra, e assim se faz um livro, um governo ou uma revolução. Revolução essa que hoje nós temos que fazer no enfrentamento ao racismo no Brasil. Porque esse enfrentamento não é uma tarefa só do negro, mas de todos nós.
Nessa luta, ele destaca ainda o cantor Wilson Simonal. O Wilson Simonal é muito importante para o movimento social negro, que ele tem uma música que é um tributo que ele fez a Martin Luther King, por conta do filho dele, que ele disse que ele não gostaria que os filhos dele passassem pelas mesmas situações pelas quais ele passou. Então ele fala assim: sou um negro de cor. Sou um negro de cor, meu irmão de minha cor. O que te peço é luta sem luta mais, que a luta está no fim. E é claro que o Rei Pelé aqui é peça-chave, ainda mais em época de Copa do Mundo. Considerado o atleta do século, o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Todas as obras foram feitas em grafite, cada uma produzida por um artista diferente. Todos de São Paulo, mas vindos de regiões diversas do estado, entre capital, interior e litoral. A gente tinha essa dimensão que os grafiteiros tinham, essa visibilidade e essa afinidade com as pessoas das pontas, aquelas que precisariam estar dentro do museu, né? Conhecer, ter a oportunidade de participar de uma ação. Uma ação que tem vários objetivos. É poder dar acesso às pessoas que estão na periferia, que as pessoas que costumam visitar o MIS tenham acesso, tenham conhecimento que na periferia rola muita arte, que as pessoas têm muita propriedade também para ter um material num museu desse porte como outra pessoa qualquer, um artista tão consagrado. A mega exposição Personalidades Negras é gratuita. Está aberta ao público até o final de janeiro de 2023, de terça a domingo. Para mais informações, acesse mis-sp.org.br. Os representantes desse projeto convidam você a conhecer o outro lado da história. Nós não somos descendentes de escravos, como dizem os livros escolares. Nós somos descendentes de grandes civilizações africanas, de reinados fortes e poderosos, de reis, rainhas, príncipes e princesas. Que os negros sejam reconhecidos e valorizados. Com apenas 9 anos de idade, Levi Assaf escreve seu nome na história do teatro brasileiro. Ele é o primeiro ator mirim negro do país a interpretar um dos mais famosos personagens da literatura mundial, o Pequeno Príncipe. O cabelo loiro eternizado nas gravuras do Pequeno Príncipe dá lugar no palco ao penteado afro de um menino de 9 anos. Levi Assaf faz história no teatro brasileiro. Ele é o primeiro ator mirim negro a interpretar um dos maiores personagens da literatura mundial, o Pequeno Príncipe, do escritor francês Saint-Exupéry. Eu acho muito legal porque eu estou representando os negros. Já ouvi a história triste dos negros que eram, escravizados. Daí eu fiquei triste, mas agora, respeita a minha coroa. Uma coroa que tem o peso da representatividade e da luta contra o racismo presente desde cedo. Na minha escola chamavam de cabelo de bucha, bombril, mas eu nem liguei. Agora, cabelo de bucha, né? Olha onde que eu tô. Este é o primeiro papel de destaque no teatro para Levi, que já atuou em ficções e plataformas de streaming, posa para fotos e faz comerciais como modelo desde 2018. Para Daniela Cury, diretora associada da peça, a diversidade é o que faz a diferença no espetáculo. Eu acho que o mais importante desse trabalho é a diversidade do elenco, dos protagonistas e a grandiosidade do espetáculo, né? Feito com muito esmero, com todas as disciplinas extremamente bem trabalhadas. Nós temos um espetáculo em nível de Broadway, digamos assim, e a gente está feliz com o resultado. Está muito incrível. O musical está em cartaz desde o final de setembro no Teatro Vila Lobos, em São Paulo, e tem tocado o coração de quem assistiu, independentemente da idade. Acho que muitas crianças se identificaram, eu vi muita criança assim, com o olhinho brilhando, e isso é muito importante, porque é uma coisa que a gente não tinha algum tempo atrás, quando eu era criança, por exemplo. É muito engraçado. No Brasil, o racismo estrutural segue bastante enraizado na sociedade. Mais da metade da população é preta ou parda, mas os brancos continuam muito mais representados em cargos de responsabilidade nas empresas, na política ou na mídia. Quem sabe o Pequeno Príncipe Afro não é a chance de uma nova história, de um novo reinado.
E a seguir, figurinha rara de jogador de basquete esloveno é arrematada por mais de 16 milhões de reais. E com muita criatividade, paulistanos já decoraram as ruas da cidade na expectativa do Hexa brasileiro. Além de versátil e saborosa, a amora tem se mostrado rentável depois da colheita em áreas experimentais de plantio da fruta em Santa Catarina. Uma tentativa de cultura que vem dando certo para produtores sul-catarinenses é a amora. A fruta que se adaptou bem ao clima da região vem sendo uma boa alternativa para o pequeno produtor diversificar as culturas ou até mesmo investir nela, como o Thiago Mazzucchello, que já produz pitaia em grande escala e resolveu no último ano variar as culturas com 2 tipos de amora. E essa semana fez a primeira colheita dos frutos. Para nós foi uma grande alegria e oportunidade de a gente poder diversificar. A gente trabalha com pitaia, então inovamos e plantamos a amora e está dando um resultado muito positivo, né, que é essa produção, e está fazendo assim uma grande satisfação para nós. Segundo o engenheiro agrônomo da Epagre, Ricardo Martins, especialista na produção de pitaia na região, o cultivo da amora é simples e o período da colheita vai de outubro a janeiro. E essa é uma cultura que vem dando certo, principalmente com relação ao menor custo de produção e rentabilidade da colheita. O custo de implantação dela é muito menor do que o da pitaia, né? Além disso, a produção dela também é mais precoce que a da pitaia, né? E com certeza a estrutura ela é bem mais econômica e também os tratos culturais também são bem mais tranquilos do que em relação à pitaia, né? A amora tem se mostrado um investimento bem rentável. 1 hectare dá para colher cerca de 1 tonelada do fruto, que tem sido vendido à cooperativa que repassa a todo o Brasil. Um resultado muito positivo, sabe? Vale a pena e tá dando um resultado assim que no começo a gente fica meio com medo, sabe? Mas por enquanto tá valendo sim, vale a pena sim. E o consumo é bem excessivo, bem legal mesmo, então vale a pena. A produção do Thiago está quase toda vendida para uma cooperativa local que faz essa distribuição para a indústria alimentícia e para o mercado nacional. Mas também há quem procure ir na propriedade para comprar. A fruta não é só vendida de forma in natura, ela é vendida especialmente congelada para ser usada na indústria dos panificados, geleias, sucos e lácteos, como o iogurte. Um mercado que vem crescendo e que o Thiago não quer deixar passar. Plantamos 1 hectare esse ano e ano que vem a gente pretende plantar mais 1 hectare. Sabe? Então vai estar mais ou menos em média umas 10 toneladas, mais ou menos, né, nos 2 hectares. Facilidade e rentabilidade para o produtor e facilidade na produção de pratos com ela. A amora tem cada vez mais conquistado a mesa dos brasileiros. Uma pesquisa mostrou que o hábito de pedir comida por aplicativo ou telefone no Brasil cresceu durante a pandemia. De acordo com a consultoria Kantar, o índice de consumidores que acionavam o delivery uma vez na semana ou mais em 2020 era de 15%. Em 2021, subiu para 18% e saltou para 28% neste ano. Já aqueles que nunca usaram o serviço caíram de 20% em 2020 para 12% em 2021, chegando a 11% neste ano. O Brasil foi um dos países envolvidos no estudo Dining Out at Home, com cerca de 15 mil entrevistados, também da China, Coreia do Sul, Espanha, França, Indonésia, México, Portugal, Reino Unido e Tailândia. Em relação aos números observados no Brasil, apenas Coreia do Sul com 50%, Tailândia com 43% e China com 33% têm proporções maiores de consumidores que acionam delivery de comida 1 ou mais vezes por semana. O levantamento ainda mostra que outros segmentos food service também cresceram no Brasil em 2022. 28% utilizaram a modalidade de consumo no local,
contra 8% no ano passado. Já os pedidos retirados no balcão subiram de 18% para 20% em um ano. Verstappen desbancou a Mercedes e é o mais rápido do dia no GP de Abu Dhabi de Fórmula 1. O holandês cravou o tempo de 1 minuto, 25 segundos e 146 milésimos de segundo. O primeiro dia de atividades de pista da Fórmula 1 no GP de Abu Dhabi, última prova da temporada, terminou da maneira como o campeonato passou a maior parte do tempo, com Max Verstappen na frente. O bicampeão mundial sobrou no uso dos pneus macios e terminou o dia como favorito para a classificação do sábado. Iniciando a prova com indícios que levaria à primeira posição com sobras, a partir do momento que colocou os pneus macios, desfilou com seu Red Bull pelas pistas. Verstappen tomou a dianteira que pertencia a Charles Leclerc e não cedeu mais. Seu companheiro de equipe, Sérgio Pérez, não teve a mesma força e ficou somente na 5ª colocação. O tempo de 1 minuto, 25 segundos e 146 centésimos foi 30 segundos mais veloz que o tempo de George Russell, segundo colocado. Charles Leclerc da Ferrari foi o terceiro, seguido por Lewis Hamilton. Carlos Sainz foi o 6º colocado. Esteban Ocon, Fernando Alonso, Daniel Ricciardo e Valtteri Bottas fecharam o top 10. Antes do treino oficial dos pilotos, ocorreu uma volta de reconhecimento do circuito e testes, onde 2 pilotos brasileiros puderam dirigir as máquinas da Fórmula 1. Na Aston Martin, Felipe Drugovich fez sua estreia na categoria. Ele assumiu o carro de Lance Stroll. E na Haas, Pietro Fittipaldi assumiu o carro de Mick Schumacher. Na bandeira quadriculada, o melhor colocado da dupla foi Pietro, com 24 voltas completadas. A sua melhor volta foi de 1 minuto, 28 segundos e 204 centésimos. Ele acabou ficando na 17ª colocação, uma atrás de Kevin Magnussen. Já Felipe Drugovich, pela primeira vez, dirigiu um carro da Fórmula 1 e acabou ficando na 20ª posição. O atual campeão da Fórmula 2 fez 23 giros em Yas Marina e teve o tempo de 1 minuto, 28 segundos e 672 centésimos. Tanto Pietro quanto Felipe voltam às pistas nas próximas semanas para participar de testes de jovens pilotos, que irão acontecer poucos dias após o GP de Abu Dhabi, também em Yas Marina. Fica aqui a nossa torcida para que Felipe e Pietro conquistem belas posições e possam representar o Brasil quanto antes na Fórmula 1. E agora o assunto é Copa do Mundo. A seleção brasileira fez o último trabalho em Turim, na Itália. A equipe treinou nesta sexta-feira no CT da Juventus, antes da viagem para o Catar. Antes do treinamento, a comissão técnica e os 26 jogadores da seleção tiraram a foto oficial para a Copa do Mundo do Catar. Em busca do tão sonhado hexacampeonato, a delegação brasileira viaja para Doha neste sábado e estreia no Mundial na quinta-feira, dia 24, contra a Sérvia. Pouco depois da sessão de fotos, a imprensa pôde acompanhar apenas os 15 primeiros minutos do treino. Nesse período, os atletas fizeram rodas de bobinho e altinha e foi possível observar o início do aquecimento em circuito físico. Na atividade fechada, que durou cerca de 1 hora, Richarlison marcou de cabeça o único gol. O técnico Tite segue fazendo observações e variado as formações, mas tem mantido o esquema com 2 pontas no time. O 5º treino do Brasil em Turim começou mais cedo, às 7 horas da manhã, no horário de Brasília. Os jogadores tiveram folga no restante do dia. O Mundial do Catar vai trazer uma importante novidade. Pela primeira vez, os jogos serão apitados por árbitras mulheres. As escolhidas são a francesa Stéphanie Frappart, a ruandesa Salima Mukansanga e a japonesa Yoshimi Yamashita. As 3 fazem parte de um seleto grupo de 36 árbitros principais. Uma das árbitras com mais prestígio na Europa, Frappart foi a primeira mulher a apitar partidas do campeonato francês, da Supercopa da Europa, da Liga dos Campeões, da 2ª Divisão Francesa e a final da Copa da França. Já Yamashita fez história ao ser a primeira mulher a comandar um jogo da Liga dos Campeões da Ásia, enquanto Mukansanga foi a primeira juíza a apitar uma partida da Copa Africana de Nações.
Em período de preparação antes de estrear no Mundial, a ruandesa não escondeu a felicidade por fazer parte de mais um gesto pioneiro no futebol mundial. Não estou apenas orgulhosa, na verdade estou super orgulhosa. É um acontecimento muito importante, estou realmente muito empolgada. Presidente do Comitê de Arbitragem da FIFA, o ex-árbitro italiano Pierluigi Collina, parabenizou as escolhidas e disse que elas colecionam atuações de alto nível há vários anos. Uma figurinha rara de um jogador de basquete esloveno foi arrematada por 3 milhões e 12 mil dólares, cerca de 16 milhões e 700 mil reais, em um leilão realizado nos Estados Unidos. O preço da figurinha dourada do jogador Neymar viralizou na internet por estar sendo vendida por até 9 mil reais e causou espanto em muita gente. Mas esse card do jogador de basquete esloveno Luka Doncic, que atualmente defende o Dallas Mavericks na Liga de Basquete Norte-Americana, ultrapassou todos os limites. Uma figurinha extremamente rara de sua temporada de calouro foi vendida por 3 milhões e 12 mil dólares, o equivalente a 16 milhões e 700 mil reais na cotação atual. O maior valor pago por um card de basquete no leilão público americano na história. A peça possui um autógrafo do esloveno e também uma capa de proteção contra o desgaste, que possui o logo da NBA. Contando transações privadas, a carta fica atrás apenas de 2 transações. Da figurinha de novato de LeBron James, vendida pelo equivalente de 27 milhões e 900 mil reais em abril do ano passado, e de sua própria aquisição, já que a carta foi adquirida em março de 2021 pelo equivalente de 24 milhões e 600 mil reais. O que a fazia ser, na época, a figurinha de basquete mais cara da história. Ou seja, o card ocupa a segunda e a terceira colocação no ranking das cartinhas mais caras. Contando com as figurinhas de todos os esportes, essa é a 7ª mais cara em um leilão público e a 14ª contando leilões privados. E com a Copa chegando e mesmo sendo lá no Catar, o brasileiro não deixaria de expor toda a sua expectativa pelo Hexa. Com muita criatividade, paulistanos decoraram as ruas da cidade. E o resultado, uma verdadeira obra de arte. Um grupo de amigos do Jardim Brasil, bairro de São Paulo, enfeitou as ruas para a Copa do Mundo. No lugar do cinza do concreto, o verde e o amarelo. As cores da bandeira dão o tom da expectativa para o grande evento. Aí a gente pegou a união de todos os amigos, nós amigos da infância aqui, todo mundo, a gente mora aqui nessa rua. E a gente vem fazendo isso aí nas outras Copas já e ficou isso aí que vocês estão vendo, né? A torcida aqui é que a Copa possa unir um país polarizado pela eleição e que a seleção traga a taça do Hexa. Eu acho que se essa beleza de obra que a gente fez chegar até a seleção, acho que vai comover eles de alguma forma. De algum jeito, vai levar a taça pra gente. A Copa do Mundo no Catar começa neste domingo. O Brasil está no grupo G da competição, junto com Camarões, Sérvia e Suíça. A seleção estreia contra a Sérvia no dia 24 de novembro. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.